Agora vem aqui comigo. Setembro. Ah, setembro a gente lembra de primavera, lá pro finalzinho de setembro, né? Vem a primavera, apesar, né, das mudanças climáticas que a gente está vivendo, a gente nem viveu o inverno propriamente dito, mas primavera a gente lembra de flores, plantas, a gente remete aí a uma vida mais colorida. Quem é que não gosta de uma planta, de flores? E hoje a gente vai dar algumas dicas aí para você cuidar das suas plantas. A gente está recebendo a Nô Figueiredo, paisagista. Oi, tudo bem? Bom dia para você. Você tá aqui de novo? Faz tempo que eu não tive, faz uns 3 anos e pouco, uma coisa assim. É mesmo. E como é que estão as coisas? Eu gosto muito, porque ela tem um cuidado todo especial, afinal de contas é a sua profissão, mas você entende como ninguém das plantas, das flores, assim, eu gosto demais. E você traz dicas interessantes, porque o clima tá muito seco, você não sabe exatamente como cuidar aí, né, das suas plantas, e agora a gente precisa ficar atento, né, a como está, para cuidar, porque é um outro cuidado agora, eu estou errada? Não, tá certíssima, tá certíssima. A gente tem que aproveitar agora, né, que está acabando o inverno, para preparar as plantas para a primavera. Então, é a época, elas estavam dormindo no inverno e agora elas vão estar no auge, né? Elas vão estar floridas e tal, vão estar super bonitas, então a gente precisa dar um pouquinho de comidinha para elas. Dar um pouquinho de comidinha. Né? E o que você trouxe aqui pra gente? Olha que lindas. Aqui na frente tem uma hortênsia. Linda, azul, maravilhosa. Azulzinha ali, a hortênsia ali na frente, ó. Ali a hortênsia. Do lado tem uma margarida. Peraí que eles vão mostrar a margarida. A margarida também. Do lado tem um lírio da paz. Aqui o lírio aqui também, bem lindão. Bem lindão. E no chão, do lado do lírio, tem o jasmim dos poetas, que é uma trepadeira muito cheirosa, maravilhosa. E é mesmo, eu passei por ali, eu senti. De onde tá vindo esse cheiro? Que gostoso. Além de dar, né, esse brilho, esse colorido, perfuma a nossa casa. Isso que é demais. Pena que não dá para ir o cheiro pelo vídeo, não né? dá, não tem como. Eu falo que é fundamental, que às vezes a gente acorda tão borocochô, e você olha para sua flor, assim, ou para sua planta, você fala assim, olha que vida, né? Que gostoso, que colorido, né? E muda todo o nosso dia, né? Muda total. Eu tenho, inclusive, andado na rua e eu decidi que eu moro numa cidade linda. Né? Eu acho que você pode ver a vida de duas formas. Você pode achar que o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu decidi que São Paulo é linda e eu ando procurando as flores. Eu fico, que árvore que está florida? Você mudou o foco. Que arbusto? Mudei o foco total. Ao invés de só enxergar concreto. Em vez de ficar olhando o trânsito, concreto, o que está feio, o que está errado, os buracos da rua. Não, eu vejo o bonito. Eu encontrei uma parecida comigo. Porque se você não fizer isso, você enlouquece. Você enlouquece. Aí você fica de alto astral, né? Assim fica, põe uma muda música tudo. gostosa e fica olhando, nossa, olha essa árvore, que coisa linda. Nô, eu queria saber que agora nessa época, acho que é a hora da gente ficar atento, né? As plantas, as flores. E qual que é a dica especial que você trouxe hoje pra gente? A dica especial é a gente preparar uma adubação para estimular a floração e os frutos das flores. E como que é feito? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar 3 ingredientes. Eu gosto muito de fazer adubação orgânica, né? Eu acho que é mais legal a adubação orgânica do que a adubação inorgânica, que são aquelas bolinhas conhecidas de NPK. Qual que é a diferença? Né? Então, a adubação inorgânica, ela é uma adubação que ela é de rápida liberação. Então, você coloca aquelas bolinhas ali no vaso, rega e ela já liberou os nutrientes. Esse tipo de adubação que eu vou ensinar a fazer aqui é um tipo de adubação que a planta vai absorvendo aos pouquinhos. Então, é mais interessante, porque ela com uma liberação mais lenta, né? E conforme a planta vai precisando, ela vai puxando com as raízes os nutrientes que ela precisa. Entendi. Né? Então, eu acho mais interessante do que uma coisa que você libera, uma coisa é um trabalho um pouco mais demorado, só que mais consistente. Exatamente. Né? E você trata, né, o substrato, ou o solo, né, o jardim e tal, eu acho mais legal. Então, a gente vai usar farinha de osso. Esse aqui é torta de algodão e aqui tem humus de minhoca. Tá? Então, são 3 farinhas, 3 colheres de farinha de osso.
Tá. 3 colheres. E tudo isso eu encontro em casa de jardinagem. Casa de jardinagem, até hoje em dia casas que vendem coisas para pet, que também vende planta. É, tem isso também. Né? Uma vez eu vi, eu falei, olha que interessante, tem também. Nessas lojas grandes. É porque e até vende também comidinha de passarinho, essas Exatamente. coisas. Então, acho que é tudo pro jardim, né? Já então, engloba tem tudo ali. Uma de torta de algodão. Uma de torta de algodão. E 8 de humus de minhoca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheirinho forte de terra. 8. Eu sinto falta disso em São Paulo. Ai, é gostoso, né? É. Aí a gente vem aqui, mistura bem. Se for um vaso pequeno, você coloca uma colherinha de chá. Se for um vaso maior, você já pode pôr uma colher de sopa. Então, Tá, aqui a gente está colocando uma medida aí de que vaso aqui, só para a gente mostrar como exemplo aqui da nossa bancada. Se a gente for, por exemplo, pegar essa primavera, ela tá super fofinha em vaso, um vaso pequenininho, mas logo ela vai ter que ser transplantada para um vaso maior se a gente quiser que ela cresça. Sim. Né? Ah, então mais ou menos esse tamanho aqui. Para um vasinho desse tamanho, a gente põe só um pouquinho assim, ó. Ah, só um pouquinho Só um dessa pouquinho, mistura. é. Tá bom. Tá? E aí, se você fizer, ficou Deu muito a mais. grande, deu a mais, você pode, por exemplo, deixar num vidrinho e você usa depois. Tá, posso usar Não quando eu tem- quiser. Quando você quiser, Quando eu quiser. Não tem problema. Eu gosto muito de regar no fim do dia, de adubar no fim De do adubar no dia dia. e depois você rega para que esse adubo possa penetrar no substrato. Mas quantas vezes E é a- legal fazer esse adubo? O adubo, eu gosto de adubar a cada 2 meses, Ah, 2, 3 meses. Eu acho que não precisa adubar demais, sabe? Ficar adubando todo mês, assim, eu acho que não é necessário. Tá. Né? A não ser, por exemplo, as orquídeas elas são diferentes. As orquídeas têm uma necessidade maior de nutrientes, então a gente precisa dar Quantas um pouco vezes a mais. orquídea? Porque todo mundo tem orquídea hoje. A orquídea você tem que regar, você tem que adubar mais, você tem que adubar ela às vezes uma vez por semana, a cada 15. A cada 15 dias, As pra plantas normal, que a gente chama plantas de terra, né? Aí você regando umas 2 vezes por mês, a cada 2 meses, adubando. O que eu tô E falando? regando? Não, mas eu não sei se é porque você está sentindo que eu vou perguntar sobre isso. Acho que eu tô lendo seu pensamento. Tem muita confusão, porque eu sei que cada planta tem um tanto de água que você tem que colocar, algumas flores também. Sim. E tem gente que rega demais, e aí murcha, não entende por que a planta morre. Claro. Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. Tá. Por exemplo, a orquídea, que a maioria das pessoas tem aqui. Quantas vezes é necessário na semana regar? Tá. A orquídea, ela é muito específica. Ela gosta de bastante água e gosta de bastante água nas folhas dela. Ah, eu não sabia disso. Então, assim, não precisa regar um montão, mas você tem que regar bastante, por exemplo, umas 3 vezes por semana e borrifar bastante as folhas. Né? A gente fica com Entendi. aquela ideia que tem que regar pouquíssimo orquídea. Sim, todo mundo fala isso. Mas eu fiz até no meu... Quem quiser dar uma olhadinha, eu tenho um canal que eu disponibilizo vídeo toda semana falando sobre planta, Eu daqui a chama pouco vou A Menina do passar. Dedo Verde. E eu fiz uma série de orquídeas, então explicando, e é bem legal. Então, até fui num orquidário do Reinaldo, que é uma graça de pessoa, e aí ele estava explicando que você tem que regar bastante, que essa ideia Olha, de que você deixar a interessante. orquídea sem água não é legal para ela. Olha isso. E ela gosta de de sol ou gosta de sombra? Depende da orquídea, mas, por exemplo, a que a gente No conhece, geral, que a gente conhece. no geral, elas gostam de um lugar mais sombreado, que receba luz, mas não sol pouquinho, direto. Não direto, assim. E dessas Senão que a gente você queima. trouxe aqui, Olha, vamos falar um pouquinho de vamos. cada delas. O que é necessário, quanto de adubo, para Tá. regar também. Aqui a gente tem 2 trepadeiras, que é o jasmim dos poetas Isso que está aqui no cantinho. e essa aqui que é a lágrima de Cristo. Ai, tão lindinha. Tá? E também as primaveras, né? Essas 2 coloridinhas aqui. Essas 3 trepadeiras, elas gostam de sol direto, gostam de bastante água. E elas, se você for plantar, deixar a trepadeira em vaso,
elas têm que estar num vaso bem alto. Ah, tem que ser alto. Porque trepadeira tem raiz profunda. Então, se você deixar num vaso pequeno, baixinho, ela vai acabar definhando, porque ela precisa ter... Para ela poder crescer para cima, ela tem que crescer para baixo também. Entendi. Então, se ela não tiver uma boa base, ela vai ficar comprometida ali, né? Coitada, no crescimento dela. A hortênsia também gosta de bastante sol. A margarida também gosta de sol. As gérberas também, apesar da gente colocar muito em vaso, a gente coloca dentro de casa, né? Mas elas também, se você for cultivar mesmo, elas têm que ficar no sol. E aí tem duas que são mais para dentro de casa, que é o lírio da paz e a alfelandra, que é essa daqui. Aqui na frente, essa aqui, ó. Com uma florzinha amarelinha. Linda, delicada. Muito delicada. Essa é uma planta nativa brasileira. Nossa, ela é linda, eu tenho uma. Que nem as primaveras também. 20 anos comigo, perfeita, linda, intacta. É sinal de que eu cuido bem, Muito bem, é isso aí, parabéns. Ai, Nu, eu adorei a dica. Então, assim, é só fazer essa misturinha, aí colocar, dependendo de cada planta. Aí você coloca na pontinha do vaso, você pode colocar um pouquinho. Bem aqui na pontinha. Vamos fazer aqui nessa aqui. Só para mostrar rapidinho para vocês. A gente põe um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Só isso, não tem grandes coisas. Isso. É só colocar. E aí você rega. A cada 2 meses, Isso, dependendo da planta ou da flor, né? Exatamente. Ah, então tá certo. Muito obrigada pelas dicas. Eu adorei. Você novo. falou do seu canal, né? Que é muito legal. Entra lá, gente. Olha, ameninadodedoverde.com.br. ameninadodedoverde.com.br. Quero agradecer também as flores que estão aqui na pauta. Olha, milplantas.com.br. milplantas.com.br. Obrigada por alegrar o nosso estúdio aqui, gostoso. Tenha um ótimo dia, Obrigada pra você. Obrigadão, querida. Ai, podia deixar essas flores aí, né? O Leão gosta de flores, a carinha dele. Oi, aqui é a No. Se você gostou, clique no curtir e adicione o vídeo aos seus favoritos. A menina do dedo verde agradece feliz. Beijos floridos da No. www.ameninadodedoverde.com.br